A provação de Abraão em ter que sacrificar Isaque provavelmente foi uma das maiores provações nas Escrituras. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Que nível... E eu fico imaginando o momento em que ele teve que se deslocar da sua casa até o Monte Moriá durante 3 dias. O que foi que ele pensou durante esse tempo? Quais foram os sentimentos que ele teve? Mas o Senhor ordenou, e ele, como ele era um homem obediente, e como ele se submetia à vontade do Senhor em qualquer situação, ele chegou nesse nível de obediência, ele foi, mas com certeza foi dolorosa a experiência. É muito interessante notar também que não apenas Abraão, mas o próprio Isaque se ofereceu quando o pai, com certeza, Abraão conversou com ele sobre de que ele, Isaque, seria o cordeiro para o sacrifício. Ele mesmo se entregou também. Tudo isso e o fato dele carregar a lenha, subir o Monte Moriá, carregando a lenha, né, Isaque, tudo isso é um protótipo do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. E também para que Abraão soubesse como o Pai Celestial se sentiu a entregar seu próprio Filho, Jesus Cristo, em sacrifício. Abraão não precisou oferecer, não precisou matar seu filho naquele momento. Um anjo impediu que ele o fizesse, mas no coração dele ele fez. Se o anjo não tivesse impedido, ele teria feito. Então nós vemos aí um grau de obediência, de submissão à vontade do Senhor muito elevada. Realmente, para que... Isso foi preciso, né? Abraão, ele queria ser pai de uma multidão de nações, ele tinha desejos, como eu falei no meu outro vídeo, desejos intensos e fortes para se tornar como Cristo, como o Pai Celestial. Mas ele precisava passar por todas as provas, né? E essa foi provavelmente a maior prova de Abraão. E ele conseguiu. É interessante que nessa experiência, não é que o Senhor precisava saber se Abraão era ou não obediente o suficiente. O Pai Celestial conhece todas as coisas. Cristo sabe de tudo. Passado, presente e futuro. Mas quem precisava saber e quem precisava passar por essa experiência era o próprio Abraão e o próprio Isaque. E isso foi muito, muito, muito interessante e maravilhoso, né? Essa atitude dos dois. Eu gosto muito daquela escritura que está em Osías 3,19, porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-nos sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor. E torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Essa escritura tem um peso e tem uma força muito grande. E com certeza Abraão, ele seguiu à risca essa escritura. Ele se despojou do seu homem natural e ele colocou a sua vida a total serviço ao Senhor e de submissão completa ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. Abraão, ele se submeteu ao Pai como uma criança, literalmente, né? Sendo totalmente submisso à vontade do Senhor. E é assim que nós devemos ser. Obviamente que é um processo. O próprio Abraão não chegou nesse nível de maturidade espiritual ou de submissão ao Senhor da noite para o dia. Foi um processo.
Provavelmente, se Abraão tivesse sido requerido dele antes, bem antes isso, talvez teria sido mais difícil, talvez até ele não teria completado essa designação do Senhor, mas foi um processo, ele estava maduro o suficiente para passar por isso. E é assim que o Senhor faz, Ele nos prova mediante a nossa maturidade para suportar aquela provação. Então, foi isso que aconteceu com ele. E o que me intriga é como que ele chegou nesse ponto. Como é que nós podemos avançar para uma submissão desse nível? E realmente não é fácil, mas o Senhor tem nos ensinado como nós podemos chegar nesse nível. Na oração do pão, ali o Senhor descreve exatamente como é que nós podemos chegar a ser como Cristo, chegar a ser como Abraão, né? Nesse nível de obediência e de submissão. Então, na oração do pão, a gente vê lá algumas coisas, por exemplo, né, as coisas que estão descritas ali, que é o que nós devemos fazer para chegar nesse nível. Tomar sobre nós o nome de Cristo, lembrar-se sempre de Cristo e guardar os seus mandamentos. E se assim nós fizermos, nós vamos ter sempre conosco o Espírito Santo. E aí, o que é interessante nesse processo, existe um processo aí que eu vou falar aqui hoje, é que o que significa tomar sobre nós o nome de Cristo? Significa, eu penso como Ele, eu sinto o que Ele sente e eu ajo, como disse o rei Mosias, né, o rei Benjamim, disse que nós devemos, somos filhos de Cristo, somos como se fôssemos Cristo, e nós devemos seguir exatamente os passos do Salvador na nossa vida. Mas o interessante nesse processo é que então você, primeiro, você assume que quer ser como Cristo, então ser como Cristo. Depois então você, para ser como Cristo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar-me sempre de Cristo, em todas as ocasiões possíveis, ficar sempre com o Salvador na mente, lembrando-se dele em todos os momentos e guardar os mandamentos. Então são essas duas coisas que a gente tem que fazer. Para ser como Cristo, eu preciso lembrar de Cristo sempre e preciso guardar os mandamentos. E é interessante que quando você pensa como Cristo, ou quando você se lembra de Cristo, você se recorda dele sempre, fica mais fácil de guardar os mandamentos. E se eu fizer tudo isso, quer dizer, eu assumo que eu quero ser como Cristo, depois eu me recordo dele sempre, me lembro dele o máximo possível, e aí eu vou guardando os mandamentos, o que eu vou ter, né, com isso? O que eu vou ganhar com isso? O Espírito Santo sempre. Então, e aí é o processo, né? Então eu sou como Cristo, aí eu penso em Cristo o tempo todo, eu guardo os mandamentos, eu tenho o Espírito Santo, e quanto mais eu tenho do Espírito Santo, mais eu sou como Cristo. E quanto mais eu sou como Cristo, mais eu penso e me lembro de Cristo. E quanto mais eu me lembro e penso em Cristo, mais eu guardo os seus mandamentos com maior exatidão. E aí eu tenho mais do Espírito, e esse é um processo. É o processo de ser, fazer e ter. Eu acho muito interessante isso. Então, o ser é tomar sobre nós o nome de Cristo, o fazer é recordá-lo sempre e guardar os mandamentos, e o que eu vou ter? Terei sempre o Espírito Santo comigo. Então, foi esse processo que aconteceu com Abraão. Olha só esse processo de transformação, né, de Abraão. Tem uma escritura que é em Abraão 1:2 que a gente pode notar isso, esse processo. Então ele diz assim, em Abraão 1, versículo 2: E achando que havia maior felicidade e paz, descanso para mim, busquei as bênçãos dos pais e o direito ao qual eu deveria ser ordenado para ministrá-las, tendo eu mesmo sido seguidor da retidão, desejando também ser possuidor de grande conhecimento,
e ser maior seguidor da retidão, e possuir maior conhecimento, e ser pai de muitas nações, um príncipe da paz, desejando receber instruções e guardar os mandamentos de Deus, tornei-me um herdeiro legítimo, um sumo sacerdote, portando o direito que pertencia aos pais. Olha isso, então, olha só o processo. Então vamos ver. O ser, nessa escritura, ser, a gente encontra o seguinte, quando ele diz, desejando também ser possuidor de grande conhecimento e ser maior seguidor da retidão, possuir maior conhecimento e ser pai de muitas nações, um príncipe da paz. Que é o tomar sobre nós o nome de Cristo. Olha só, então ele queria ser como Cristo. Ele queria ser possuidor de grande conhecimento, ele queria ser seguidor da retidão, ele queria ser pai de uma multidão de nações, um príncipe da paz. É exatamente o que Cristo é. Então aqui a gente vê que ele queria ser como Cristo. E o fazer? Ele era um seguidor da retidão, ele guardava todos os mandamentos. Então, o que aconteceu com ele? O fato dele fazer, dele lembrar-se sempre de Cristo, o fato dele guardar os mandamentos, fez com que ele obtivesse mais do Espírito. E obtendo mais do Espírito, o que acontece então? Ele diz, tornei-me um herdeiro legítimo, um sumo sacerdote, portando o direito que pertencia aos pais. Então, o ser, o fazer e o ter. E ele foi se transformando assim num homem totalmente submisso à vontade do Senhor. Foi um processo, que é isso que deve acontecer conosco. Todos os domingos nós ouvimos esta oração do pão, e essa oração do pão, ela faz com que nós nos recordemos todos os domingos que a gente tem que passar por esse processo. Cristo disse, eis que eu sou a luz e a vida do mundo, bebi da taça amarga que o Pai me deu e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. Isso está em 3 Nef 11:11. Então o próprio Salvador dizendo, eu me submeti à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. E é isso que nós precisamos ser também. Ser como Cristo nesse sentido, nos submeter à vontade do Pai. Eu me lembro de uma experiência muito interessante que aconteceu há uns anos atrás. Eu era mestre familiar, naquela época era mestre familiar, e eu fui visitar, eu visitava um rapaz que estava menos ativo, um missionário retornado, ele estava casado fora da igreja, e ele era uma pessoa excelente, eu gostava muito dele, eu o conhecia desde a época que ele frequentava a URM, e eu tinha assim um amor muito grande por ele, e comecei a visitá-lo. E um dia, orando por ele, eu senti que ele deveria receber um chamado, porque eu perguntava, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar esse rapaz? O que a gente pode fazer para realmente trazê-lo de volta para a igreja? Existe alguma coisa que a gente poderia fazer? E aí o Senhor colocou na minha mente que eu deveria conversar com o bispo e dar um chamado para ele. Mas ele estava menos ativo, recebeu um chamado, e eu conversei com o bispo, e eu me lembro que naquele dia que eu conversei com o bispo sentiu a mesma coisa que eu senti, que ele deveria receber um chamado, e o bispo, na hora, recebeu uma revelação de qual chamado deveria ser. E aí o bispo me disse, e aí nós fomos na casa dele. Aí eu fiquei orando muito para que ele pudesse aceitar o chamado, porque isso poderia, trazê-lo. Essa era a vontade do Senhor naquele dia. E eu e o bispo fomos lá para conversar com ele. E nós entramos, sentamos e conversamos um pouquinho, e aí então o bispo fez o chamado. E eu me lembro da reação dele, ele olhou para nós dois e disse, eu aceito.
Ele não estava frequentando a igreja há muito tempo, mas era um homem bom. E o Senhor tocou o coração dele naquela hora. Essa era a vontade do Senhor e ele se submeteu à vontade do Senhor. Isso faz muitos anos. E ele voltou para a igreja, ele começou a dar as aulas e ele foi se transformando. Ele passou por esse processo, né, de submissão ao Senhor, e o Senhor foi abençoando a vida dele. Hoje ele está ativo na igreja, muito firme. E eu sou grato ao Senhor por essa experiência do exemplo que ele foi para mim, né? Que ele se submeteu à vontade do Senhor, aceitando o chamado mesmo não estando ativo na igreja. É isso que nós devemos fazer, nos submeter à vontade do Senhor em qualquer circunstância. Às vezes a gente recebe tentações, provações, mas se nós nos lembrarmos de Cristo naquela hora e tomarmos a decisão de obedecer os mandamentos, nós vamos ter o Espírito. E o Espírito vai nos transformar numa pessoa como Cristo é. E nos transformando como Cristo é, a gente vai querer guardar mais os mandamentos, com mais exatidão, guardar firmemente cada um dos mandamentos que o Senhor nos deu e obedecendo a voz do profeta, seguindo as instruções das Escrituras. Todos nós precisamos passar por esse processo. Todas as vezes que você ouvir a oração do sacramento, a oração do pão principalmente, lembre-se disso. Esse é um processo que nós todos precisamos passar para nos tornarmos como Cristo é. Te vejo no próximo vídeo.